Bom dia pessoal, meu nome é Rainer, eu sou professor de ciências e eu trouxe para vocês hoje uma videoaula. Para que essas videoaulas? Nesse movimento, nessa quarentena que está acontecendo, a gente tem que ficar em casa. E mesmo em casa, a gente não pode parar de estudar, nunca. A gente vai estudar para sempre, porque conhecimento abre portas e a gente quer todas as portas abertas para a gente. Então vamos lá. Para vocês do nono ano, eu separei a matéria de matéria, que é o que a gente estava vendo um pouco antes da gente sair nesse recesso. Vamos lá. A matéria, tudo que é matéria, é formado por partículas de nome denominadas átomos. O que é um átomo? Um átomo é uma partícula fundamental de qualquer coisa. Tudo que existe é formado por um átomo. Um exemplo, uma molécula de água é formada por duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, certo? Certo. Vamos lá. H2O, que é a forma química da água, duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. E vamos lá. Continuando, o grafite é formado por átomos de carbono e várias coisas são formadas por átomos de várias coisas. O átomo forma tudo que existe no universo. Vamos lá, seguindo. Agora a gente vai ver algumas propriedades da matéria. A primeira que eu separei aqui é massa. O que é a massa? A massa é o que a gente usa para medir a matéria de um corpo. A quantidade de matéria de um corpo é medido por massa. Como assim, professor? É o seguinte, todos esses átomos, diferentes uns dos outros, eles têm um peso diferente. E esse peso, dependendo da quantidade de átomos que tem nisso, forma o peso daquela coisa. Não necessariamente tem a ver com tamanho, massa não tem a ver com tamanho. Por exemplo, se eu pegar 1 quilo de chumbo na minha mão, é um pedacinho assim. Mas se eu quiser 1 quilo de algodão na minha mão, eu vou ter um pedaço maior, um tanto de algodão maior. Então massa não necessariamente tem a ver com tamanho. Massa é a quantidade do peso daquela coisa. Mas vamos continuando. Massa, a próxima propriedade dessa matéria é a inércia. Por que a inércia? A inércia é uma das leis de Newton, que fala o quê? Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, desde que nenhum corpo haja sobre ele. E um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, desde que nada haja sobre ele. Como assim? E por que isso está relacionado com massa? Vamos botar. Essa borracha, se eu colocar ela aqui em cima da minha mesa e soltar ela, deixar ela está em repouso, ela vai permanecer em repouso, a não ser que venha uma outra força e haja sobre ela. Mas, se nada agir sobre ela, ela vai permanecer em repouso. E o que isso tem a ver com massa, professor? Ainda não entendi. Porque a massa das coisas faz com que seja necessário uma força maior ou menor para empurrar essa coisa, ou maior ou menor para frear essa coisa. Por exemplo, essa borracha eu preciso de uma força pequena para empurrar ela. Mas se for um caminhão, eu preciso de uma força maior para empurrar ela. E se ela estiver em repouso, ela vai tender a permanecer em repouso. Se ela estiver em movimento, a não ser que uma força haja sobre ela, que pode ser uma força gravitacional, pode ser, por exemplo, se for um carro e vier outro carro numa contramão, uma força agindo sobre ela. Mas vamos lá, a gente já entendeu essa parte. Outra propriedade da matéria, volume. O que é o volume? O volume basicamente é o espaço que essa matéria ocupa. Vocês lembram que eu falei do chumbo e do algodão? Mas vamos lá. O volume é o espaço que essa matéria ocupa. Vamos botar lá, a gente está fazendo um bolo e lá no bolo tá que a gente precisa de 300 ml de leite. 300 ml de leite é um volume.
é a quantidade de leite que está ocupando aquele espaço. Qual é a quantidade de leite que está ocupando aquele espaço? 300 ml. Então, volume a gente entende, a gente vê volume desde sempre. E o próximo é densidade. O que é a densidade? A densidade é a relação entre este volume com a massa. Como assim? Não estou entendendo. Vamos lá. Vamos supor que esse mesmo copo de leite de 300 ml, a gente pega 2 copos de leite idênticos, todos dois com 300 ml. Mas a gente separa esse e pesa ele. Vamos botar, supostamente, que esse copo de leite pesou 300 gramas. 300 ml pesam 300 gramas. Mas nesse outro copo de leite que tem exatamente 300 ml, a gente vai colocar um pouco de sal nele. Vamos dizer assim. Ou pode ser açúcar também, que fica mais gostoso. Mas vamos lá. Vamos colocar um pouco de açúcar nele e vamos mexer. Essa açúcar vai se dissolver, certo? Certo. A não ser que você botar muito. Se você colocar muito, aí é uma outra coisa que a gente vai estudar mais no futuro. Mas calma. Vamos botar. Se a gente olhar esse copo de leite sem açúcar e o copo de leite com açúcar, os dois vão ter 300 ml, certo? Certo, porque esse açúcar vai se dissolver nesse leite. Mas se você colocar esse copo com açúcar na balança, ele vai dar um pouco mais das 300 gramas daquele outro leite. Por quê? Porque apesar de não mexer no volume, ele mexe na massa. Porque não tem como você colocar alguma coisa dentro do leite e ele não pesar mais. Você adicionou alguma coisa. Tudo que é somado aumenta o valor, certo? Certo. Então, essa é a revisão sobre matéria e essas que a gente viu é a propriedade da matéria. Não se esqueçam, nós professores estamos passando semanalmente exercícios para vocês resolverem em casa. Não deixem de resolver esses exercícios porque é de extrema importância. Eu, Rainer, estou no WhatsApp, vocês têm meu número, pode me mandar mensagem qualquer hora do dia. Assim que eu puder eu respondo qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer coisa, pode me mandar mensagem que eu respondo. Não deixem de fazer exercícios e é basicamente isso. Obrigado, até a próxima, espero ver vocês logo e fiquem em casa. Tchau!